Boa noite a todos e todas que estão aqui. É muita alegria para todos nós iniciarmos, né, o nosso primeiro encontro Holistes do ano. E para falar desse tema que eu acho que desperta curiosidade também, né, porque não é um tema que a gente escuta falar com muita frequência sobre o que é a residência terapêutica. E antes de entrar no que, de fato, é a residência terapêutica dentro de uma proposta terapêutica para idosos, eu vou começar falando um pouco sobre uma pergunta que muitos de vocês devem também estar se fazendo. O que é uma residência terapêutica? E a residência terapêutica é um espaço de tratamento em que a nossa premissa básica é de que a gente vai respeitar a singularidade de cada sujeito, a partir de um tratamento que engloba uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai contemplar os aspectos terapêuticos necessários para cada pessoa. E também é um espaço de moradia assistida. Então, é um lugar onde a gente tem a perspectiva de dar um tom diferenciado, né? Eu acho que esse é o ponto importante da gente entender do que se trata a residência terapêutica. E essa é a nossa pergunta, o que dá o tom de lá na residência, é uma pergunta que nos move e é uma pergunta que a gente tenta se convocar o tempo inteiro. Do que se trata você colocar uma proposta terapêutica baseada na ideia de lá para um espaço de tratamento? E acho que, antes de responder essa pergunta, eu queria propor que vocês pensassem aqui, por um breve instante, fazer uma pequena imaginação, vamos colocar assim. Eu queria que cada um aqui pensasse na sua casa. Se é uma casa, se é um apartamento, quando você chega nessa casa, o que é que você encontra? Os quartos, a sala, os móveis, aquela fotografia que você escolheu, a planta, a decoração, a cor da parede. Isso é o que compõe a estrutura de uma casa. Mas quando a gente pensa na ideia de lá, é como a gente se relaciona com essa casa. É como a gente se sente quando a gente entra nessa casa. Os sentimentos que essa casa transmite para cada um. É aconchego, é um abrigo, é uma sensação de que você está pertencendo àquele lugar, é um lugar de paz, é um lugar de convivência, é a relação que você estabelece com os cômodos, com aquele espaço e com as pessoas também que estão lá. Então, isso é o que dá o tom de lá. E é isso que a gente busca. Não só colocar um indivíduo dentro de uma estrutura, dentro de uma casa, de uma residência, mas como a gente vai ajudar esse indivíduo a criar relações com esse espaço, a criar relações com as pessoas que estão nesse espaço e desenvolver conexões. Então, essa é uma pergunta que também nos move, né, no sentido de dar um lar, um senso de lar para aquele espaço. A residência, ela também é esse espaço que trabalha o dentro e o fora. Não é só o dentro da casa, né, mas é o também fora da casa. É como esse sujeito ele também está no laço social, nas suas interações, em outros papéis, com a comunidade, com o território. E a gente também trabalha o dentro e o fora do sujeito, que vocês vão ver aí no decorrer da apresentação qual é a nossa proposta. A nossa intenção é ajudar esse sujeito a remodelar as suas relações com o mundo, a partir das nossas propostas, né, como eu estava falando, tanto dentro quanto fora da casa. E também é um lugar, sobretudo, de cuidado. Um lugar de cuidado porque a gente vai tentar sempre privilegiar todas as dimensões que envolvem o sujeito, né? Seja de dar a medicação, o tratamento adequado, da gente pensar na questão física, biológica, psíquica, o acompanhamento psiquiátrico. E também é um lugar de cuidado compartilhado, porque, apesar de ser uma residência terapêutica, a família participa desse tratamento e a família é importantíssima também nesse processo. Então, é um lugar de cuidado, mas também um lugar de cuidado compartilhado. O perfil dos pacientes, né? E aqui eu ainda estou falando em linhas gerais. Não estou aprofundando nessa questão ainda dos idosos, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas qual é o perfil que a gente percebe? Pacientes com transtorno mental crônico, então são pacientes que já vêm de um processo, né, de muito sintoma, muitas vezes refratários, né, ao tratamento. O que significa isso? Apesar de estar com tratamento adequado para o transtorno mental que ele tem,
ele se mantém sintomático. Então, vem num curso crônico. Muitas vezes é um início tardio ou equivocado de tratamento, de diagnóstico, que termina trazendo algumas complicações. O que a gente percebe é, muitas vezes, esse indivíduo tem a perda da identidade, os comportamentos e papéis disfuncionais na sua vida como um todo, na família, na sociedade também. E a gente vê que isso vem num caráter persistente, ou seja, que vem se prolongando ao longo dos anos e, muitas vezes, traz um impacto significativo e um comprometedor para a vida desse sujeito. A gente sabe também dos rótulos e estigmas que faz com que esse indivíduo, muitas vezes, esteja isolado, né? Muitas vezes dentro do seio da família, porque não está mais no trabalho, não está mais na faculdade, não está em outras inserções que a gente tem, né, enquanto papéis. Então, esses rótulos de estigma com a saúde mental, a gente sabe que leva à segregação, a autonomia e a funcionalidade muito reduzidas. Então, coisas que para a gente é muito simples de fazer, né, como ir na farmácia, ir no mercado, esses sujeitos têm muita dificuldade. E eles não conseguem, muitas vezes, fazer isso de forma autônoma e independente. Precisa sempre que uma outra pessoa faça isso por eles. E a família também, que a gente vê o quanto é difícil para as famílias lidar com os sintomas, administrar isso dentro de sua própria casa, garantir que aquele paciente tome medicação, que dê continuidade ao tratamento, que siga no tratamento de forma adequada. Então, a gente vê que a família tem essa dificuldade e isso também vai trazer impacto na relação do sujeito com a família e no lugar desse sujeito na família. E agora eu vou trazer um recorte mais específico em relação aos idosos, né? Em relação ao público que a gente vai trazer hoje. Como é uma residência terapêutica para idosos? O que o envelhecer traz para a gente enquanto desafios e possibilidades também, porque os desafios a gente olha à primeira vista, é o que mais fica estampado, mas temos as possibilidades e são as apostas que a gente vai fazer, como vocês vão observar. Então, como eu falei do transtorno mental crônico, vamos pensar que um idoso, e não só idoso, eu vou falar assim, de 50 a mais, né? Você imagina que essa pessoa veio de uma vida inteira sintomática, né, com muito desgaste nas relações, sem o tratamento adequado, sem o diagnóstico correto, e o tanto que isso vai impactando, né, nessa relação do sujeito com as pessoas do seu entorno. No trabalho, na família, na faculdade, né, na vizinhança. Então, você vai vendo que, à medida que esses sintomas eles vão se prolongando, à medida que os sintomas vão se prolongando, essa pessoa já vai tendo esse impacto, porque é como se os sintomas se sobrepusessem ao sujeito. Então, a gente vê o sintoma e a gente começa a enxergar muito mais o sintoma do que a própria pessoa. Sem contar que, quando a gente está falando de envelhecimento, a gente fala das complicações clínicas. Quem convive com idoso sabe a recorrência de infecção urinária, por exemplo, né? Dentre outras condições, e da repercussão que isso traz, às vezes, no quadro de desorganização, de desorientação, de fazer com que esse idoso tenha esse outro fator, né, que complica, sem contar nas complicações neurológicas aí de declínio cognitivo, demência, Alzheimer e por aí vai. Então, são condições que também atravessam o envelhecer e que isso chega na residência e que isso chega também como mais um desafio, né, para que a gente consiga buscar alternativas e outras vias possíveis. O desgaste na relação da família, como eu falei, né, que o adoecimento psíquico se sobrepõe ao sujeito, e essa desacomodação, que é uma dificuldade de adaptação. É como se esse sujeito ele não tivesse lugar no mundo. Ele não sabe mais onde ele pertence, né? Ele já não tem mais, muitas vezes, lugar de pai, de mãe na casa, de filho. Ele já não tem mais aquele lugar de trabalhador. Então, ele está desacomodado. Ele está sem lugar no mundo. E essa estranheza na relação com o mundo é justamente como a gente termina recebendo esse sujeito quando ele chega na residência. A partir do próximo slide, eu vou trazer para vocês, porque eu acho que é importante que a gente, enquanto profissional, tenha uma fala aqui de
transmitir qual é a nossa proposta terapêutica, o nosso projeto terapêutico, mas eu acho que a residência e a nossa proposta nos convoca também a mostrar o lugar desse sujeito. A gente precisa também que esse sujeito ele tenha minimamente alguma visibilidade aqui para a gente e que também possa nos ajudar a compreender a linha de raciocínio aqui da direção do nosso tratamento. Eu vou passar aqui, como um recurso simbólico, a poesia. São 3 poesias que eu vou apresentar para vocês, de um mesmo paciente, que segue uma cronologia. E é muito interessante porque, nessa cronologia, vocês vão observar as microtransformações, que para a gente são grandes transformações, que acontecem na posição subjetiva, e do tanto que isso vai mostrando para a gente a importância quando o sujeito tem um tratamento adequado, quando aquele indivíduo tem um tratamento adequado. Vou passar a primeira. Não sou o rei da Inglaterra. Não sou jogador de futebol. Na realidade, eu nem existo. Esse é o sujeito que a gente encontra. É um lugar de não existência. Ele não tem lugar no mundo, ele não tem lugar na família. Muitas vezes, a sua subjetividade está completamente anulada. Imagine que impacto forte, não é? A gente pensar no sofrimento de alguém que sente que não existe. A pessoa sente que não existe. Então, é muitas vezes aí que a gente... esse sujeito que chega para o nosso tratamento. E quando a gente fala de envelhecimento e fala de uma residência para idosos, a gente também lida com essa questão do corpo e do físico, que também é um outro atravessamento. A gente vê que muitas vezes é esse louco que envelhece, e que é aquela pessoa que vem de longa data com um transtorno e que envelheceu, e que tem todas as questões aí voltadas também para o corpo e para as complicações relacionadas a isso. E o idoso que enlouquece, que muitas vezes são pacientes que não tiveram, ao longo da vida, crises assim significativas e que, de repente, enlouquecem. São esses 2 públicos, digamos assim, que a gente termina encontrando lá na residência. E é um corpo e uma mente que não estão em sintonia. Então, a gente percebe que, muitas vezes, existe essa fragmentação, né, do que é o corpo e do que é a mente. Às vezes, ele pensa em correr, mas o corpo não corresponde. Às vezes, ele quer uma coisa, mas o corpo não corresponde. Então, a gente vê que não tem uma sintonia, né? O corpo e a mente, então, é mais uma desconexão, né? É mais uma desconexão que a gente sabe que acontece na vida desse sujeito. Um corpo fragmentado, como falei, enrijecido, com pouca mobilidade. Então, a gente subir uma escada como essa, que a gente vai fazer aqui em segundos, é algo que vai num outro tempo, né? É um outro corpo, é uma outra possibilidade de você conseguir se localizar e se mover no mundo. A temporalidade. Muitas vezes, esse sujeito ele não atualiza a imagem, ele ainda tem aquela recordação de um tempo em que conseguia fazer as coisas. Então, um tempo que ele tinha autonomia, que ele conseguia comprar, administrar sua própria medicação, ou fazer comida, enfim, de fazer as atividades de vida diária, como a gente chama. Então, muitas vezes, é esse o registro que ele tem. E esse registro não acompanha essa passagem do tempo. Então, o nosso trabalho também vai muito de tentar ajudar, não localizar na limitação, mas o que é possível com esse corpo que se tem. Né? O que é possível fazer com o corpo que se tem. Outra coisa que a gente vê são essas dores psicossomáticas e típicas do envelhecer. Tudo dói. Minha cabeça está doendo, meu corpo está doendo. Mas de que dor será que a gente está falando? Né? Que dor que a gente consegue escutar quando um sujeito está dizendo que está com dor? Né? Então, essa também é a sutileza do nosso olhar, de tentar entender aquela dor para além de uma dor física, né? Mas para uma dor existencial. Vamos lembrar que são sujeitos que muitas vezes acham que não existem, sentem que não existem, e que muitas vezes não existem. E a inserção, que é o nosso trabalho, né? Diante de tudo isso que eu estou colocando, é a inserção desse aspecto dentro e fora da casa. Então, a gente busca desenvolver dentro da casa atividade física,
para que eles consigam ter mais mobilidade, para que eles interajam, né, que a gente não trabalha só a parte física, mas a integralidade ali, né, das ações. Então, e o fora da casa, também estimular que ele vá para o Pilates, que ele faça uma aula de hidroginástica, de que ele vá fazer uma caminhada na praça, né, na praça perto da residência. Então, é nesse sentido que a gente busca desenvolver também esse aspecto aí do envelhecer dentro da residência. A dimensão social. Se um idoso já tem lugar de invisibilidade e infantilização, imagine um idoso e um louco. Então, a gente sabe que, muitas vezes, quando você vai numa consulta médica com o idoso, geralmente vai o idoso e o filho. Para quem o médico pergunta? Ou qualquer profissional? Para o idoso ou para o filho? Para o filho. Então, a gente, automaticamente, já vai fazer um direcionamento para o outro, não para aquele sujeito. É para quem tá sendo tutelado, né? Então, assim, é esse lugar de invisibilidade e de infantilização. É como se ele não fosse capaz de fazer determinadas coisas. Então, muitas vezes, como vai ser difícil, então nem se pergunta. Até porque idoso demora um tempo. Imagine uma pessoa que também tem um transtorno mental associado, que vai ter uma outra perspectiva de realidade. Então, como é que essa interlocução acontece? E a nossa premissa é de não fazer pela pessoa, né? A gente, quando vai direcionar uma ação terapêutica, a gente não vai perguntar para a equipe, o que vocês acham, para onde vai? Não, a gente vai perguntar para eles. Onde vocês querem ir? Que lugar vocês querem conhecer? Diz um lugar da sua lembrança que foi importante, que você queria revisitar. Uma comida que você gostaria de comer, né? Então, a gente busca dar um lugar, um olhar para esse sujeito, uma escuta para esse sujeito e direcionar para ele as perguntas que são importantes. Não fazer por ele, mas fazer com ele, fazer por ele, né? Então, é desse lugar que a gente coloca de enxergar aquele sujeito. E não só criar instâncias para comunicar, mas também de sentimento de pertencer. Recentemente, a gente foi na sorveteria da Ribeira e foi um barato, né? Você vê ali o quanto, naquele espaço, eles fizeram reconexões com histórias, com pessoas, como era aquele bairro antigamente, como é que está o bairro agora. Quando a gente vai no Pelourinho, né? Quantas se emocionam quando escutam o Olodum tocar. Então, a nossa perspectiva é essa, de pertencimento, é de resgatar, de alguma maneira, esse lugar do sujeito dentro do coletivo. A apropriação do território, que é isso que eu estou falando, né? Então, a gente não fica só dentro da casa, a gente se propõe a ir com eles para onde eles desejam ir, conhecer as novidades, o Museu da Música, né? As exposições que podem acontecer, é para onde aponta, né? E a gente vai. E essa questão dessas atividades, acho que é muito interessante a gente pensar que é sustentar a loucura juntos. Como é interessante, né? Porque isso acontece também, que eu falei. Você vai com uma pessoa que tem um transtorno mental, automaticamente o vendedor vai perguntar para você. O que é que ele quer? Você não sei, pergunta a ele. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? É de não fazer por, mas fazer com. É de direcionar, né? E isso, como eu estou falando, é na sutileza. E eu espero que vocês consigam perceber a importância dessa sutileza para o desenvolvimento do nosso trabalho. A família, que é um outro ponto, né? A família tem essa fragilidade, que eu já comentei aqui com vocês, e tem, muitas vezes, 2 pontos que a gente observa quando é com idoso. E aí talvez seja um ponto interessante para vocês perceberem a diferença, muitas vezes, do lugar da família para quando se trata de um idoso e quando se trata de um jovem. Muitas vezes, essas famílias, elas estão tão desgastadas, esses papéis já estão tão fragilizados, que a expectativa é muito baixa. É quase assim, não tem jeito, não tem o que fazer, não vai ter como mudar. Então, muitas vezes, a família fica muito aprisionada na frustração, o que é compreensível, porque só quem sabe da convivência durante muito tempo com uma questão de saúde mental, um transtorno mental, sabe das nuances, da dificuldade que é também você conseguir administrar tantas questões, né? Porque você não está ali no lugar só do cuidador, mas do filho, da esposa, né? Que também, muitas vezes, está em sofrimento na lida com isso. Então, o nosso papel também é de dar suporte
e trazer um diálogo constante para ajudar essa família a entender o quadro clínico, os limites e as possibilidades. Então, muitas vezes, quando a gente propõe uma saída para algum paciente, às vezes a família acha um absurdo, né? Algo assim, isso não vai funcionar, eu acho que não vai dar certo, às vezes a família está descrente. Mas aí, à medida que a gente vai mostrando outras perspectivas, a gente vê a diferença que isso faz também, né? E aí a família começa a bancar junto com a gente, não só a bancar, como a incentivar a gostar e, quiçá, a própria família fazer isso com o paciente, né? De poder buscar, de fazer um passeio, de poder restaurar, de alguma maneira, alguns papéis. Que é esse o cuidado que a gente fala, né? Não é de abandono, não é de deixar lá para que uma equipe terapêutica cuide, mas é de parceria, é como a gente pode criar uma parceria com essa família. E a gente percebe que, muitas vezes, essa distância, o fato de ter desse sujeito, desse paciente, ele estar num tratamento, estar distante da família, muitas vezes isso permite que eles se aproximem, permite que eles tenham momentos, né? Já aconteceu de o filho de um paciente nem falar com ele, já não se falavam mais. E, de repente, eles começaram a restabelecer essa conexão. O filho começou a ir para aniversário, começou a participar mais. E, assim, são vários exemplos, né? Do tanto que, às vezes, essa distância permite uma aproximação. Porque se distancia desse desgaste da lida, do cuidado, mas permite também que esse papel possa ser... esse lugar na família ele seja, de alguma maneira, restaurado, né? Eu vou ler a segunda poesia desse paciente. Confidências de um azarado. Queria escrever, mas a caneta acabou. Queria beber, mas o copo quebrou. Queria falar, mas a língua caiu. Então, é o mesmo sujeito. Percebam, um sujeito que não existia. Era assim que ele falava, eu nem existo. É um sujeito que queria mais, mas ele começa a querer, né? A gente começa a perceber, na direção do tratamento, que esse é um desejo que parece inalcançável, mas que está gerando um movimento em direção à vida. Então, alguém que não queria nada e passa a querer. Ainda que tenha todas as dificuldades, a gente não está falando que é fácil, né? A gente está falando que são muitas questões, muitos limites, mas a gente aposta nas possibilidades. E quando a gente aposta nas possibilidades, algo assim acontece, né? É um movimento que começa a gerar em direção à vida. Então, a gente vê essa repetição das demandas. Às vezes, você vai escutar o mesmo pedido várias vezes, porque tem um declínio cognitivo associado. Eles também trazem muito essa pergunta. E aí, quais são as novidades? Qual a novidade que você tem para mim? Porque, em alguma medida, é isso que a gente da equipe representa, né? Esse lugar de quem vai criar pontes, quem vai estabelecer conexões entre aquele velho e o novo, né? É a gente que também chega propondo para eles as novidades. Então, acho que esse ponto é importante, porque o nosso papel é justamente esse. Afetos circulando. A gente vê a circulação dos afetos ali. Qual é a casa que não tem briga? Não sei se não é de vocês, mas acho impossível você pensar numa casa que não tenha briga. E, na verdade, para ser muito sincera, a gente vibra quando tem briga. Porque se tem briga, tem afeto. Porque se tem briga, é porque tem relação. É melhor do que a indiferença, né? O que a gente não quer é indiferença. Mas se tem briga, é porque o afeto está circulando. E é nisso daí que a gente vai mediar, claro, né? A gente vai mediar, ajudar a interlocução, ajudar que eles consigam estabelecer alguma conexão um com o outro, no sentido aí de consensos. Nem sempre a gente consegue consensos, mas a gente consegue perceber que, de alguma maneira, o nosso papel também vai nesse sentido, né? De fazer a circulação desses afetos, o corpo a corpo. A gente precisa emprestar muito o nosso corpo, sobretudo quando a gente fala de idoso. É quase um corpo auxiliar, às vezes a gente é o braço, né, que está ali ajudando ele a caminhar, e no sentido literal e no sentido simbólico também, né, do que a gente precisa emprestar para ajudar que esse sujeito ele também possa se reconhecer enquanto sujeito.
E a gente tem algo assim da equipe que a gente vira e mexe, a gente fica inquieta, a gente fica se provocando. E é uma coisa que a gente pensa assim, é uma função super importante a inquietação. Porque a inquietação, quando você se pergunta, quando você acha que aquilo não está bom, que precisa de alguma coisa a mais, é isso que faz a gente não cronificar o olhar. Porque senão a gente só olha e vê o adoecimento. A gente olha e só vê a limitação. A gente precisa estar o tempo inteiro se provocando. É algo que cumpre uma função necessária, né? A função que a gente é algo que a gente tenta manter aceso no nosso trabalho, né? Dessa inquietação, de você não cronificar o olhar, porque é um grande desafio, né? É um desafio e tanto a gente não cronificar o nosso olhar, a gente conseguir enxergar esse sujeito para além do adoecimento psíquico dele, né? E dar um lugar, e dar um olhar para esse sujeito. E aí, nesse sentido, eu termino aqui a minha apresentação falando para vocês o último poema, que foi o mais recente que ele escreveu. Vou mordido por cobra, vou mordido por rato, tudo para ver o meu amor. Então, você percebe um sujeito que não existia, um sujeito que queria, mas não conseguia, e um sujeito que está falando o verbo ir. É um imperativo. É um imperativo no sentido da vida, né? É um imperativo no sentido de que eu entendo todas as dificuldades. É rato, é cobra, né? A gente está nas profundezas aí. Mas, de alguma maneira, a gente vê tudo para ver o meu amor. É o amor que ele está vindo, né? É o afeto que está aparecendo. Não à toa que tem aqui essa, eu acho que é uma imagem também simbólica, porque não é só uma mão, são muitas mãos que tentam minimamente manter a chama, né, da vida nesse sujeito e do olhar desse sujeito para que ele se reconheça enquanto sujeito. Então é isso, gente. Muito obrigada. E vamos seguir aí agora com a apresentação de Luana.